Você está precisando retornar diversos dados de uma API em formato de lista. A melhor forma de você fazer isso é utilizando uma tabela. Mas não uma tabela simples, comum. Você pode utilizar tabelas inteligentes, com paginação, com filtro, ordenação. Tudo isso com o ShadCNY e uma biblioteca chamada TenStack. Eu vou te mostrar nesse vídeo como é que faz e as suas tabelas vão ser elevadas para o próximo nível. Vem comigo, vamos lá. Fala, Dev, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal para mais um vídeo da nossa série de ShadCNY. Nós vamos falar de tabelas. E começando aqui, como sempre, quem disse não fui eu e o Edward ET Tuft. Caramba, eu esqueci de treinar esse nome antes. Mas a tabela é uma interface tão antiga quanto a própria escrita. Mas mesmo hoje, quando bem implementada, continua sendo uma das formas mais eficientes de apresentar dados complexos. Isso é muito verdade. Eu não sei exatamente em que ano a tabela foi criada, mas eu sei que é muito antiga, tá? Lembrando que esse cara aqui, ele é o professor emérito da Universidade de Yale. O Data Table, ele não é uma tabela simples. Ele é uma tabela que tem, vamos dizer assim, esteroides, né? Você consegue fazer paginação, ordenação, você consegue fazer filtro, você consegue colocar outras ações dentro dela. E no ShadCN, o Data Table, ele é uma mistura do componente Table, que é a tabela pura do HTML mais estilizada, com o Data Table de uma biblioteca chamada TenStack, que é uma biblioteca muito popular na comunidade React. E além do Data Table, tem várias outras bibliotecas muito legais envolvidas ali que fazem outras coisas. Dá para usar os dados carregados de uma vez só, então você pega a sua lista inteira de dados e joga de uma vez na tela, não fica sem performance, porque o Data Table sabe lidar com isso, mas se o seu volume de dados ele é realmente muito grande, você consegue fazer vários requests à API e vai pegando esses dados aos poucos. Então, por exemplo, cliquei na página 2, faço um request, ele me retorna uma quantidade de dados. Cliquei na página 3, ou então fiz um filtro, você faz o request e ele retorna esses dados, tá? Hoje a gente vai focar nos dados carregados apenas de uma vez só. Mas se você quiser um vídeo como fazer essa interação também dos dados que eu faço um filtro, vai no back-end, clico numa página, vai no back-end, a cada interação que eu faço na tabela, ela vai no back-end buscar os dados de maneira atualizada e de maneira dividida, né? Você deixa aqui nos comentários. Tá certo? Que a gente pode fazer mais um vídeo. E uma coisa, como sempre, não deixa de dar o seu like, a sua inscrição, comenta aqui no vídeo se você está gostando dessa série, se você gosta de usar data tables nos seus projetos, se você não sabia que ele existia e agora está passando a saber, comenta aqui alguma coisa para ajudar a engajar o algoritmo do YouTube a jogar os vídeos para frente. Vocês estão comentando, eu tô amando ler os comentários e o YouTube ele tá também jogando esse vídeo mais para frente. Os números de inscritos estão aumentando cada vez mais, beleza? Sua ajuda com essas tarefas simples fazem uma diferença muito, mas muito grande. Eu fico muito grato por isso. E lembrando também que os links do projeto que a gente está usando do ShadCNY e outros links também muito interessantes vão estar na descrição. Tem um link muito interessante sobre curso de inglês que faz você ir para o próximo nível da sua carreira para ganhar em dólar, beleza? Mas vamos lá, vamos colocar a mão na massa aqui e começar o nosso projeto. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir o projeto do ShadCNY que nós estamos criando, né, desde o primeiro vídeo. Então o link está aqui, ó. No card vai estar na descrição também, assim como o link do projeto, você pode abrir lá. Nós vamos instalar dois pacotes, o Table do ShadCNY e o Table do TenStack. Então, você pode vir até o ShadCNY na parte de componentes aqui em cima e no menu esquerdo você vai procurar por Data Table. E esse aqui é o Data Table que a gente vai criar. Você vê que ele tem como filtrar e-mails e tudo mais, ele tem paginação, é que aqui está só com 5 linhas, mas ele tem algumas outras coisas também que a gente pode implementar aqui. Bom, desce um pouquinho. Ele vai ter aqui uma introdução e tudo mais sobre o que é o Data Table. Você vem aqui até a instalação. Nós vamos instalar o componente de tabela. Como eu gosto de instalar de maneira manual, nós vamos até a tabela agora. E, ó, tá vendo que aqui é a tabela pura, né? E vamos aqui na parte manual e ver como é que ela é. Ela não tem nada demais, você não precisa instalar nada. Apenas precisamos copiar esse conteúdo. Abre aqui o cursor. Vamos até a parte de componentes UI. Cria um novo arquivo chamado table.tsx e cola. Beleza? Aqui vai estar a tabelinha com table, header, body, footer, head, row, cell e caption. São vários componentes relacionados à tabela. Verifica aqui no import se está tudo certo, o seu importzinho também. Se tiver, salva e é isso. Vamos voltar lá para o Data Table no ShadCNY. E agora nós vamos instalar esse cara aqui, o TenStack React Table. Eu estou usando o PNPM, você pode usar o PNPM ou qualquer outro gerenciador de pacotes que você queira. Então, vou abrir o terminal e vou instalar aqui. Boa, está instalado o React Table. Vamos para o próximo passo. Isso aqui ele está falando que é um pré-requisito. Ele está usando aqui uma interface de pagamento, que é o dado que ele vai listar. Nós vamos criar um pouco diferente. Voltando aqui para o Notion, já instalou os pacotes, eu vou consumir os dados dessa API pública aqui. Então, se você pegar esse cara que também vai estar na descrição, copiar ele e colar aqui no navegador, você vai ver que ele retorna para a gente uma API já com vários dados, tá? Eu vou pegar só os que realmente me interessam para uma listagem de tabela. Então,
Vou dar um zoom. Eu vou abrir aqui o cursor. Bom, aqui dentro do... Eu criei já uma pasta chamada Data Table Page, seguindo o mesmo padrão dos outros, tá? Dentro desse Data Table, eu vou criar uma nova pasta chamada Underline Interfaces. Eu vou criar uma interface chamada User.ts. Nela eu vou colocar Export Interface User. E eu vou colocar algumas coisas, como ID tipo número, o name, string, username, string, e-mail, string. E mais? Vou colocar aqui, ó, company. E vou abrir um outro, colocar name, string, que eu quero usar esse valor, esse dado da empresa. E tá, acho que isso aqui já é o suficiente pra gente conseguir listar os campos, tá? Ele tem bem mais informação, mas a gente só precisa desses aqui exatamente. Então, a gente já sabe que os dados vão vir dessa API. Vou marcar aqui. E agora nós vamos criar o componente Data Table de fato, tá? A gente vai criar um outro componente que ele não tá literalmente no ChatCN como algo instalável, mas a gente vai componentizar também o Data Table para conseguir aproveitar mais recursos dele. Certo? Então, cria aqui um novo arquivo chamado datatable.tsx. Vamos lá no ChatCN pegar a estrutura dele. Eu vou descer um pouco. Aqui ele fala sobre como que ele idealiza uma estrutura, né, de arquivos. A gente já vai mexer com isso daqui a pouco. Mas aqui, ó, a primeira coisa, nós vamos vir no ponto 2. Depois a gente vem para esse ponto 1. Primeiro vamos para o ponto 2 aqui. Data Table Component. Copia e cola ele bem aqui. Então você vai ver que nós estamos utilizando algumas funções do TensTack, como ColumnDef, FlexRender, getCoreRowModel e UseReactTable. E aqui está usando a tabela que a gente acabou de criar também, está lá no nosso UI. Ele recebe colunas e data, por enquanto, tá? Então ele recebe uma propriedade com as colunas, que a gente já vai montar daqui a pouco, e uma propriedade com os dados, que é uma lista de dados que tem que bater com as colunas para o datatable funcionar. Dentro dele, ele usa esse UseReactTable com o dado e as colunas, e também com esse getCoreRowModel, que é uma função para conseguir fazer com que ele liste os dados na tabela. E aí nós estamos usando aqui a tabela, o header. Ele pega o grupo de cabeçalhos, que é o getHeaderGroups, e faz um map criando um cabeçalho para cada coluna. Tá? E esse cabeçalho é definido no arquivo de colunas que a gente vai criar daqui a pouco. Então tem a linha, é a quantidade de linhas que teria o cabeçalho, né? No caso é uma só. E aqui ele pega cada coluna e faz o table head para cada coluna, utilizando outras funções aqui do próprio TensTack. Descendo aqui um pouco, vai ter a parte de linhas. Então a gente vai pegar o row model. Se tiver linhas, né? Se tiver valores, ele vai colocar aqui as linhas e vai fazer o mapeamento delas. Para cada linha, ele vai criar uma coluna, que também vai estar definido no arquivo de colunas que a gente vai fazer daqui a pouco. Ele utiliza esse FlexRender para conseguir fazer a parte de flexibilidade dos dados. Isso aqui também é uma função do TensTack. Se não tiver nenhuma informação nessa tabela, ele vai simplesmente retornar uma linha com uma coluna, colocando o co-span do número de colunas máximo, né? E vai colocar que não tem resultados. Tá certo? Então, vou até colocar em português aqui, ó. Tem resultados. Então, já está bem preparado, né? Já está bem prontinho aqui para a gente utilizar. A próxima coisa agora que a gente vai fazer é voltar para o ponto 1 aqui. Nós vamos criar as colunas. Então, o que é esse arquivo de colunas? Basicamente, você cria uma lista com 3 principais chaves. Você pode ter mais chaves, mas são 3 principais chaves. Que é o Accessor Key. E esse Accessor Key tem que ser o mesmo nome que você vai retornar no seu objeto, na sua lista de objetos da API. Você tem que ter o header, que é o cabeçalho, né? Que é a primeira parte que a gente estava renderizando ali. E você vai ter o cell, que é o valor da coluna de fato. Tanto o header quanto o cell, você pode mandar uma string. No caso do cell, não faz sentido mandar string, né? Porque você tem que mandar o valor dinâmico. Mas você pode mandar no header, por exemplo, uma string ou colocar um objeto. Então eu tenho aqui um exemplo. A gente vai criar um arquivo de colunas. Ou pode ser no mesmo arquivo, se você quiser também. E aqui nós temos o Accessor Key, que seria o amount. Você tem o header, que é o cabeçalho, e também a coluna, onde você pode formatar o valor, né, da moeda. Vai fazer um parse float, você coloca a formatação de estilo currency nos Estados Unidos. Enfim, você pode fazer qualquer tipo de formatação que você quiser. Você pode colocar outros componentes do ChatCN. Bom, então vamos lá para o cursor. E dentro do cursor nós vamos criar uma nova pasta dentro de Data Table, chamada Underline Components. Dentro dessa pasta aqui, nós vamos criar um novo arquivo chamado users-datatable.tsx.
Nós vamos criar um novo componente, herdando o componente do DataTable e juntando com a coluna. Então, você pode começar com use client aqui. E eu vou copiar lá do chat.cn todo esse conteúdo aqui, tá? Só que a gente vai apagar boa parte dele. Então, copia aqui no item 1, cola. Pode apagar o tipo, nós não vamos usar esse tipo. Nós vamos usar a interface user que nós criamos. E pode apagar todos esses caras aqui por enquanto. Beleza? Então aqui são as colunas. Você não precisa nem exportar também se não quiser. Pode deixar um const direto. Eu vou abrir aqui a nossa interface do lado para a gente lembrar quais colunas existem. Então nós podemos utilizar aqui o Accessor Key ID. O header vai ser ID. E a cell vai ser row. A gente vai abrir aqui e retornar uma div row.getValueID. Lembrando que esse row aqui, ele retorna para você os valores com getValue, ou você pode fazer o seguinte, colocar um row.original, e aí você tem todos os campos aqui dentro para você retornar, tá certo? Ótimo. O segundo, nós vamos fazer a mesma coisa agora, vou copiar tudo, e vou fazer para o name, vou colocar aqui name e name. Uma vírgula aqui. Terceiro. Surname. Ó, o quarto já criou para mim o e-mail. E agora o quinto. Company. Mas eu quero company name. Para o company a gente pode colocar company.name, que é o valor que eu quero retornar na minha tabela também. Maravilha? Ok. Já estamos com a coluna feita, agora a gente precisa juntar todas essas coisas. Então eu vou fazer aqui um export the full function user data table e eu vou literalmente importar o componente data table que a gente criou da UI. Aqui eu vou colocar um T maiúsculo. Vou passar as colunas que eu tenho aqui na minha constante de cima e eu vou passar o dado que vai ser uma interface props users. Exatamente isso. Vou colocar aqui o users no props e vou renderizar o users. Ótimo. Vamos lá para a página. Nós vamos consumir esses usuários. Então, vou criar uma função assíncrona aqui, por exemplo, fetch users. E vou fazer exatamente isso. Response await fetch. Vou fazer o fetch daquela URL que eu falei da API pública. Aqui eu vou trazer os usuários, colocando uma função assíncrona. E vou mandar esses usuários lá o data table. Opa, não é aqui não. Vou fazer aqui um data table, user data table, mandando os usuários para frente e importando aqui o componente users data table. Beleza? Então, basicamente criamos a API para consumir os dados, chamamos a API dentro da página e estamos enviando os dados para frente. Esses dados eles vão bater com as colunas e vai renderizar os valores na tela. Vamos ver se isso vai funcionar ou não. Lembrando que dessa vez eu já criei aqui o link do navegador, tá? Então já tá aqui, ó, no layout. Ainda não tive tempo de fazer a automatização, mas eu vou fazer. Vamos iniciar a aplicação com npm dev. Ele vai rodar na porta 3000 e vamos ver se vai dar certo, né? Data table, ó. Os dados estão aqui. Todos os dados estão sendo listados. O company não funcionou. Deixa eu ver por que não funcionou. Boa, agora tá retornando, eu descobri o porquê. Quando você tem um deep object, né, um objeto com uma chave e outra dentro, você tem que colocar um ID para esse cara. E aí você chama o getValue do ID, tá? Você não chama tipo assim, company.name. Você chama do ID aqui e aí ele vai conseguir retornar para você os dados. Então aqui a gente tem uma tabela bem interessante com o data table sendo retornado. Próximo passo que a gente vai fazer é criar a paginação. Então, vamos lá. A gente vier até o chat.cn UI, nós temos aqui uma parte de pagination. A gente vai utilizar basicamente outros recursos do TenStack. Então, começando aqui pelo data table, a gente vai usar esse getPaginationRowModel, tá? Vamos lá no nosso componente principal do data table, dentro da UI. Aqui nós vamos pegar um getPaginationRowModel. Vamos até aqui no useReactTable e colocar o getPaginationRowModel chamando a função. Não adianta chamar assim, tá? Sem colocar a função. Ele nem vai funcionar, ó. Você tem que chamar a função de fato. Beleza, o próximo passo é adicionar os controles de paginação, que também o próprio chat.cn já dá pra gente aqui.
Nós vamos utilizar o botão, que já temos o componente, e a gente vai criar um novo cara aqui. Vamos criar uma div superior a toda a tabela. Vamos começar com isso. Então, cria uma div aqui e aí fecha ela lá no fim. Certo? Deixa eu dar dando de erro aqui e não formatou. Peraí, tá dando algum problema. Ah, esqueci de colocar a vírgula aqui em cima. Pronto. Agora, nós vamos colocar os controles de paginação. Copia aqui esse pedaço. Até essa div. Não copia a última div que a gente acabou de escrever ela aqui. E cola. E aí a gente vai importar o botão que nós criamos. Então aqui nós colocamos próxima, anterior. E vamos ver se aparece lá no nosso componente. Ó, já temos aqui próximo e anterior. Para a gente conseguir testar melhor essa paginação, vamos tentar diminuir aqui o número de linhas. Eu vou começar criando um novo cara aqui dentro da interface, uma nova propriedade chamada page size, vai ser do tipo número. E por padrão é 10, tá? Para você trocar o page size dentro do TenStack aqui, o initial page size, você vem aqui no initial state. Dentro do initial state tem o pagination, que dentro tem o page size. E aí, lá no users data table, vamos testar com dois registros por página. Vou salvar aqui, vou atualizar e você vê que agora ó, nós temos a paginação já funcionando aqui no data table. Certo? Próximo item que nós vamos criar é a ordenação, fazer o sorting. Então vamos voltar aqui no data table, nós temos aqui embaixo o sorting também. Nós vamos utilizar algumas outras funções do React Table, como o sorting state e o get sorted row model, além de criar um novo estado e passar esse estado para o estado criado do React para o estado atual do React Table. Vamos lá, não é tão difícil assim, é bem simples na verdade. Vamos começar importando aqui o React, então import React from React. Aqui nós vamos importar o sorting state e também o get sorted row model. Desce um pouco. Antes do React Use Table, nós vamos criar uma const sorting, set sorting, que é react.useState, passando o sorting state que nós importamos lá do React Data Table com array vazio, ok? Próximo passo vai ser colocar o get sorted row model com get sorted row model que nós importamos. O onSorting change, você simplesmente passa o set sorting do React, que ele já vai saber se virar. E aqui a gente altera o estado atual da tabela. Nós temos o estado inicial, certo? Mas também temos o estado atual, que é o sorting. Você vai passar o sorting aqui, que ele já vai respeitar essa interface. Por isso eu gosto de TypeScript, que ele já coloca as interfaces tudo certinho para você, o seu trabalho vai diminuindo, né? O pessoal acha que aumenta, mas ele diminui. Próximo passo aqui é a gente fazer atualizações lá na parte da coluna. Então lembra que o header eu falei que ele não necessariamente tem que ser uma string? Então vamos chegar aqui e vamos fazer uma ordenação por nome, por exemplo. Então eu vou tirar o header aqui, vou fazer uma função e essa função ela vai me retornar um botão. Pode até pegar exatamente como está aqui, ó. Ela vai retornar esse botão, você pode copiar ele, certo? E colar aqui, nós vamos importar o botão. Nós vamos importar o Lucid React aqui, o arrow up down. E esse column, ele vem de dentro do onClick. Aliás, desculpa, ele vem de dentro do header. Tá? Ele vem aqui de dentro do header. Então, quando eu clicar, ele vai fazer o toggle da ordenação. Ele vai inverter a ordenação. Então, se a ordenação ela é do tipo ascendente... Opa! ASCII, né? Eu acho que é ascendente. Ele vai mudar para decrescente. Não, desculpa, é crescente, né? Tipo, de cima para baixo, ele vai mudar para decrescente, que é de baixo para cima. Tá? Aqui não é e-mail, aqui é name. E a gente pode fazer isso para mais colunas. Então, eu quero ordenar por nome. Eu vou copiar aqui todo esse header. Eu quero ordenar também por username. Vamos colocar aqui username. Eu quero ordenar também por e-mail. Então, e-mail. E vamos colocar também aqui por company ID. Vamos colocar company name, quer dizer, né? Então, vou colocar aqui. Já vai ter a coluna. E eu colocar aqui company name. Certo? Vamos ver como é que isso ficou. Vamos ver se funcionou certinho lá do lado do nosso projeto. E agora nós temos algumas setinhas aqui, ó. E você vê que ele faz a ordenação para mim, né?
Ordenação por nome. Agora C, C, E, G, K. Então tá ordenando por nome. Eu posso ordenar por username também. Ele voltou lá para a primeira página quando você ordena novamente, tá? Ordenar por e-mail ou por nome da companhia. Então nós temos ordenações também. Muito simples. Tá valendo o seu like ou não tá esse vídeo? Tá valendo a sua inscrição ou não tá esse vídeo? Se inscreve aí, deixa o seu likezão, deixa o seu comentário. Se você achou que fosse mais difícil ou mais fácil criar essa data table. Por último aqui, vamos criar nosso filtro, para fazer o filtro das informações. Eu vou aumentar um pouco aqui o número de páginas, só para a gente conseguir ver melhor o que ele está fazendo. Eu vou colocar aqui para 5 registros por 4. Vai colocar 4 que ele cria 3 páginas. 4 registros por página. Vamos criar o filtro. Vamos até o data table. E o próximo aqui já é o filtering. Ok? Nós vamos mudar também mais algumas coisas. Nós vamos criar o column filters state, importar na verdade. Vamos importar o get filtered row model do React Table. Importar o input. Eu não lembro se a gente tem instalado, eu acho que não, mas a gente pode instalar. Criar um novo estado, que vai ser o estado que vai controlar os filtros. E fazer muito parecido com o que a gente fez no sort, mas agora para o filtro vai ter o estado de mudança, a função que faz o filtro de fato, e alterar o estado atual da tabela com o valor do filtro para ele conseguir filtrar isso. E aí a gente vai colocar uma outra div antes da tabela com o input, passando o valor da coluna que a gente quer filtrar. Quando fizer a mudança, o on-change do input, ele vai setar o valor do filtro com o valor que vem dentro do input. Aqui dá para você fazer diversas coisas, dá para você brincar e fazer uma normalização para ter buscar os dados melhor. Vamos começar com o básico e a gente vai alterando isso. Primeira coisa, deixa eu conferir se a gente já tem um input ou não aqui. Não tem. Vamos no chat.cn, vamos aqui no input, no menuzinho, e vamos instalar o input de maneira manual, tá certo? É só bem simples, só copia e cola. Então vamos aqui, o novo componente, input.sx, cola ele, verifica os imports, tudo certo, beleza, ótimo. Vamos voltar no data table, na parte de filtro. Vamos lá importar aqui então os nossos componentes e também fazer alterações no React Time Stack. Aqui nós vamos mudar para get filtered row model. E aqui, como que é o nome? É column filter state. Column filter state. Além de importar o input. Ótimo. Desce aqui, vamos criar um outro estado do React. Exatamente como está aqui, column filters, set column filters, React use state, passa a interface aqui como tipo dela e inicia ela como um array vazio. Ótimo. Desce um pouco e nós vamos colocar aqui a função get filtered row model e também vamos colocar o onColumnFiltersChange, passando o estado aqui, a função de setar o estado, e no estado atual da tabela, que é esse state, a gente passa o estado que nós criamos com o React. Maravilha, desce um pouco e vamos copiar essa div que tem um input aqui, ó. Então copia essa div, cola ela aqui dentro do input. Você vê que o chat.cn, ele é muito dinâmico, né? Ele é muito fácil, você vai copiando e colando e vai alterando o que você precisar. Aqui ele está fazendo um filtro por e-mail. Vamos manter e vamos ver o que acontece. Eu vou voltar no projeto, vou recarregar a página, deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho, colocar minha câmera para cá dessa vez, e agora nós vamos filtrar aqui por alguns dados. Então, vou colocar aqui, ó, Nathan, ó, já está filtrando, só que é só por e-mail. Mas se eu tentar, por exemplo, filtrar por Clementine, não aparece. Por quê? Porque eu não estou filtrando pelo nome, eu estou filtrando apenas por e-mail, né? Como é que a gente pode colocar outros campos de filtro aqui? Vem comigo. Bom, para fazer o filtro global, então a gente vai ter que fazer algumas mudanças. A primeira é que a gente vai ter que criar o filter FNS, que seriam funções de filtro. E tem uma que se chama fuzzy, que é uma função de filtro global, né? Como podemos dizer assim. Você pode colocar o row aqui, um underline, que seria o ID da tabela, né? Mas que a gente não vai precisar do ID, e o valor. Abre chave, e aqui a gente tem que retornar o que a gente quer, tá? Então, se retornar true, quer dizer que o filtro bateu. Se não, quer dizer que o filtro não bateu. Então, o data é o nosso row.original. Lembra que o row.original ele tem todos os campos, certo? E aqui nós vamos ter, por exemplo, o nosso search. Vou colocar aqui o value, tá? Vou só passar de um lado para o outro, só para ficar um pouco mais explícito. Então, vamos fazer até melhor. Vamos colocar esse search aqui, ó, como o nome do parâmetro. Nós vamos retornar os meus column fields, se eles têm algum campo que vai bater com essa busca aqui, né? Então, data field
includes search. Normal, aqui eu coloquei column fields, mas não é column fields. Aqui tem que ser a lista de campos que a gente quer filtrar. Isso a gente pode mandar também por parâmetro, né? Então a gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, search fields, que é um array de string. Se não tiver nada, o array é vazio. A gente coloca aqui. Se algum dos campos do search field, o dado dele, bater com a minha busca, aí ele vai retornar o filtro. Tá certo, isso é a primeira parte. A segunda parte agora é que nós temos que colocar isso dentro do global filter. É uma função chamada aqui fuzzy. Esse fuzzy, para ele sair esse erro, nós temos que colocar as filter fn option data, e a gente é um cara lá do tem stack também, filter fn option, passando o tdata, que são os dados da tabela. Muito bem, então assim você consegue fazer um filtro global. Quando você faz um filtro global, quer dizer que você está buscando na tabela inteira, o nosso caso, né, de acordo com os campos que nós queremos filtrar. Então você vem aqui e coloca, por exemplo, search fields. Nós vamos querer fazer filtro pelo quê? Deixa eu voltar aqui. Eu quero filtrar por todos os campos. Então vamos colocar todos os campos. ID. Lembrando que os IDs, tá? Aqui no accessor aqui não é company name, é o ID, company name direto. Então aqui ele colocou ID, username, e-mail e company name. Bom, a gente tem que alterar aqui também a parte do input, né? Nós temos que fazer algumas alterações para que ele funcione. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos trocar esse column filters, porque a gente não está mais fazendo um filtro de coluna, e sim um filtro global, para global filter, set global filter. Eu coloquei também um default search aqui em cima, tá? Dentro da propriedade, caso você queira colocar alguma busca padrão inicial. Aqui nós podemos colocar um onGlobal filter change, um set global filter. E aqui na parte do estado, vamos tirar o column filters e colocar o global filter, ok? Vindo aqui para o input, o value não vai ser mais stable.getColumn, vai ser o global filter, vai ser o valor global. E aqui o evento, nós vamos colocar apenas o set global filter, passando event.target.value. Uma outra coisa que a gente tem que fazer também, senão vai dar erro, que eu tinha lembrado, a gente vai ter que colocar sempre aqui no data field um toString, tá? Por quê? Porque o ID, ele é numérico, e não dá para fazer includes com um número, tem que ser com string. E uma outra coisa também, o company name, nós temos que colocar ele explicitamente aqui. Porque o global filter, como nós estamos criando a nossa própria função, ele não tem essa parte de deep object, né? Então a gente tem que colocar por nós mesmos aqui, tá certo? Então, essas alterações agora feitas, nós podemos ir até o navegador, recarregar a página e vamos filtrar aqui por Clementine. Vault, tá vendo? Vault. Ou então vou filtrar pelo ID 3, ou então agora eu vou filtrar pelo username Samantha. Ó, o e-mail, Nathan. Tá vendo? Mas só que interessante, ele não filtrou quando eu coloquei só minúsculo, né? Só letras minúsculas, tá certo? Como é que a gente pode resolver isso? Aqui vai um bônus nesse vídeo, tá? Eu vou criar uma função especial para esse cara, para essas questões de validação. Pode criar aqui direto no arquivo mesmo. Nós vamos criar a função chamada normalize string. Essa function normalize string vai receber o valor string e vai receber também um white space replace, que vai ser um traço. Ela basicamente vai fazer vários replaces aqui. Isso aqui são os caracteres especiais do nosso alfabeto, pelos quais eles têm que ser substituídos. Aqui a gente vai ter um trim para tirar o espaço, faz lowercase, passa um trim de novo, faz replace de espaços vazios por esse caractere aqui, que por padrão é um hífen. Faz replace de 2 ifs por 1, faz replace de vários caracteres especiais por nada, e também faz o replace a partir de uma regex de todos esses caracteres especiais pelos caracteres comuns, tá certo? E aí o que a gente vai fazer? Tanto na parte de pegar a busca, que seria o search aqui, então por isso que eu vou voltar para Velo e vou criar uma nova constante chamada search. Nós vamos normalizar essa string desse lado e nós vamos também normalizar a string do data field, tá certo? Então nós vamos transformar o data field em string e nós vamos normalizar. Agora quando eu volto lá, como eu estou normalizando os dois lados, ou seja, eu deixei minha busca um pouco mais inteligente, eu estou tanto fazendo as alterações em cima, no dado que vem, quanto nos dados que eu já tenho. Quando eu voltar aqui no data table, eu posso fazer um filtro por Nathan em minúsculo e ele vai achar o e-mail. Eu posso fazer um filtro por Clementine em minúsculo e vai achar Clementine. Não preciso digitar exatamente como está aqui. A busca fica um pouco mais inteligente, tá?
E aqui o placeholder do filter e-mails, a gente pode colocar aqui filter, ou até melhor, você pode colocar aqui, ó, por exemplo, search placeholder e criar uma propriedade para isso aqui, ó. Search placeholder igual filter by data below, por exemplo, é o valor padrão. E aí eu coloco aqui também na interface o search placeholder. E aqui, no caso, por exemplo, se vem na tabela, você pode colocar aqui, ó, search placeholder e coloca assim, ó, filter by name, username and more. Aí você salva, ó, e ele fica aqui já com o placeholder para você. Então vamos tentar filtrar por company name, ó, Decal Christ. Certo? Então temos aqui o filtro também funcionando. Então, última tarefinha. Me fala aí o que você achou desse projeto. Me fala se você conseguiu acompanhar, se foi bem didático ou não. Lembrando que eu te peço para você deixar um like nesse vídeo, a inscrição. Os links do projeto vão estar embaixo. Os links que eu utilizei também aqui vão estar lá embaixo. Tá certo? Mais uma coisa. Parceiros do canal. Curso de inglês 80/20. Com promoção, valor muito bom para o começo de 2025, para você já falar esse ano inglês, tá? Você começa agora em janeiro e já termina o ano falando inglês. Então, não perde essa oportunidade, o link tá na descrição. Meu, parceiraço do canal aqui, professor de primeira para você aprender a falar inglês o quanto antes e mudar a sua vida, começar a ganhar em dólar. Te agradeço muito por você ter acompanhado até aqui, deixa o seu comentário, deixa o seu like, sua inscrição e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!